Existe um momento na vida em que você percebe que, apesar de todos os conselhos, apesar de todo o conhecimento acumulado, apesar de todas as tentativas, algo continua faltando. Como se houvesse uma força silenciosa, algo profundamente seu, que você nunca soube usar de verdade. Uma força que, quando desperta, muda absolutamente tudo, mas que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem acessar. Napoleon Hill dizia que não existe transformação verdadeira enquanto você não descobre essa força interior. E talvez, sem perceber, você esteja sentado sobre o maior poder da sua vida. Um poder capaz de transformar completamente seus próximos 30 dias. E com isso, todo o seu futuro. Mas antes de entender como despertar essa força, você precisa compreender algo simples e devastador. A vida que você tem hoje não é resultado do que você desejou, nem do que você sonhou, nem do que você prometeu. Ela é resultado do que você sustentou internamente, repetidamente, dia após dia. Hill dizia que a mente humana é como um campo fértil onde qualquer semente germina, desde que seja alimentada. E é justamente nesse ponto que a maioria das pessoas falha. Elas alimentam medo e esperam coragem. Alimentam dúvida e esperam clareza. Alimentam pressa e esperam estabilidade. Alimentam pensamentos que enfraquecem e esperam resultados que fortalecem. Mas nada muda enquanto a força interior não nasce. Talvez você tenha sentido isso, a sensação de que você sabe o que fazer, mas algo dentro de você não acompanha, que você tenta mudar, mas a mudança escapa por entre os dedos, que você promete começar, mas sempre volta ao ponto inicial, que você quer uma vida diferente, mas continua carregando uma versão antiga de si mesmo. Esse conflito silencioso entre quem você é e quem deseja ser é o que Hill chamava de incoerência interior. E é isso que paralisa a vida de milhões de pessoas. Não é falta de inteligência, nem de oportunidades, nem de talento. É falta de força interior. E essa força só nasce quando você decide conscientemente reorganizar sua mente e direcioná-la para um objetivo real. Mas existe algo ainda mais profundo. A maioria das pessoas espera a transformação acontecer para então se sentir forte. Hill ensinava exatamente o contrário. A força interior não aparece depois da mudança. Ela cria a mudança. Ela é o motor, não o resultado. E quando você entende isso, tudo ganha clareza. Porque o que separa uma vida presa de uma vida que avança não são circunstâncias externas, mas a qualidade do seu estado interno, a forma como você pensa quando ninguém está vendo, o que você alimenta na mente antes de dormir, o que você permite que habite dentro de você diariamente. É isso que molda a vida. É isso que molda o destino. Imagine por um instante que você pudesse dedicar os próximos 30 dias a um único propósito: fortalecer sua força interior. Não por meio de frases motivacionais vazias, não por meio de promessas exageradas, mas por meio de um processo real, profundo e emocionalmente ancorado. Hill dizia que 30 dias são suficientes para reescrever um padrão mental e criar um novo rumo. Não é um tempo mágico, é apenas o tempo necessário para a mente acreditar que uma nova direção é possível. Porque a verdade é que você não está preso por falta de tempo, está preso por falta de direção mental. E quando a direção aparece, a vida obedece. Mas para isso você precisa entender um ponto que quase ninguém entende. Força interior não nasce do que é fácil. Ela nasce da fricção. Ela nasce quando você faz o que evita. Ela nasce quando você escolhe a disciplina, mesmo quando ninguém está exigindo isso de você. Ela nasce quando você decide agir, mesmo sem sentir vontade. Ela nasce quando você enfrenta o desconforto que sua mente sempre tentou te proteger.
A força interior não cresce na zona de conforto. Ela cresce na zona de confronto. O confronto consigo mesmo. Hill dizia que nada na mente muda enquanto você continuar alimentando pensamentos que te enfraquecem. Pensamentos de escassez, pensamentos de comparação, pensamentos de culpa, pensamentos de insuficiência, pensamentos de pressa, pensamentos de desistência. E o mais curioso é que esses pensamentos não são apenas pensamentos. Eles são pequenas instruções emocionais enviadas repetidamente para o cérebro, que passa a acreditar que aquele é o seu estado natural. Quando esse estado se repete, ele se torna sua identidade. E quando se torna sua identidade, você vive de acordo com ela, mesmo que inconscientemente. Por isso, tanta gente passa a vida inteira tentando mudar comportamentos sem mudar primeiro a forma como pensa. E isso nunca funciona. Nunca. É impossível mudar uma vida sustentada por uma mente desorganizada. Impossível. Você pode começar algo novo, mas vai desistir. Pode tentar uma nova rotina, mas não sustenta. Pode prometer uma transformação, mas ela evapora. Não por falta de força externa, mas por falta de força interna. A força interior é o alicerce de tudo. Sem ela, qualquer mudança desmorona. Com ela, qualquer mudança se torna possível. E agora eu quero que você se imagine começando um ciclo de 30 dias. Mas não qualquer ciclo. Um ciclo que não depende de motivação, nem de energia infinita, nem de perfeição. Um ciclo que depende apenas de intenção e continuidade emocional. Hill dizia que o poder da continuidade é tão forte que ele supera até o talento, porque a continuidade cria identidade. E identidade cria destino. Não importa quão pequeno seja o passo, desde que seja diário. É isso que desperta a força interior. Mas existe um obstáculo e você provavelmente já sentiu. O primeiro inimigo dessa jornada é a própria mente. Ela tenta te convencer de que é difícil demais, que é tarde demais, que você não é consistente, que não vai dar certo, que você já tentou antes e falhou. A mente repete velhos argumentos porque foi treinada por velhos hábitos. E é aqui que entra o ponto-chave. A força interior não nasce de acreditar na mente. Ela nasce de contrariá-la, de escolher o novo caminho mesmo quando o antigo grita, de escolher a disciplina mesmo quando a mente quer conforto, de escolher a própria transformação mesmo quando a mente tenta adiá-la. Mas Hill revelava algo ainda mais poderoso. Quando você sustenta uma decisão interna por dias suficientes, algo muda profundamente. A mente, antes resistente, começa a obedecer. Antes caótica, começa a se organizar. Antes reativa, começa a seguir direção. Antes cheia de medo, começa a se fortalecer. Esse é o verdadeiro marco de transformação. A força interior deixa de ser uma chama fraca e passa a ser um incêndio silencioso. Você passa a confiar mais em si mesmo. Você se sente mais capaz. Você se sente mais firme, mais estável, mais claro, porque agora sua mente deixou de ser inimiga e se tornou aliada. E é nesse ponto que a vida muda, porque a vida sempre foi um espelho da sua força interna. Quando você está fraco por dentro, tudo parece pesado por fora. Mas quando você se fortalece internamente, tudo por fora começa a obedecer. As decisões ficam mais leves, as escolhas ficam mais claras, as distrações perdem força, as oportunidades começam a aparecer. As portas parecem se abrir, não porque algo mágico aconteceu, mas porque você finalmente se tornou alguém capaz de atravessar essas portas. Imagine você daqui a 30 dias. Não alguém perfeito, mas alguém mais forte. Alguém que finalmente aprendeu a sustentar suas próprias escolhas. Alguém que não desiste na primeira dificuldade. Alguém que entende o próprio valor. Alguém que não se perde em pensamentos caóticos. Alguém que sabe o que quer.
Alguém que finalmente é capaz de honrar a própria palavra. Não existe transformação maior do que essa. Isso é força interior. Hill dizia que a única coisa capaz de mudar sua vida de verdade é a decisão de assumir o controle da própria mente. E essa decisão não acontece uma vez. Ela acontece diariamente. Por isso, 30 dias. Porque 30 dias são suficientes para provar para si mesmo que você é mais forte do que seus velhos hábitos, mais forte do que suas antigas histórias, mais forte do que seus medos, mais forte do que sua mente caótica. E agora chegou o momento de você escolher. A força interior está dentro de você neste exato instante, esperando para ser usada, esperando para ser treinada, esperando para ser despertada. Você não precisa de sorte, não precisa de motivação infinita, não precisa esperar as condições ideais. Você só precisa decidir que vai usar os próximos 30 dias para construir sua nova versão. A versão forte, estável e íntegra de si mesmo. Antes de sair deste vídeo, eu quero que você faça duas coisas. A primeira é simples. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua mente diariamente. A segunda é um compromisso interno, um marco simbólico do seu início. Comente aqui embaixo a frase: "Eu começo meus 30 dias hoje". Essa frase não é apenas um comentário. É a declaração de alguém que decidiu despertar sua força interior. A força que Napoleon Hill dizia ser capaz de transformar qualquer vida. E agora ela está prestes a transformar a sua. Nos vemos no próximo vídeo.